A Rússia precisa recuperar sua presença militar em Cuba, diante do perigo de os Estados Unidos lançarem seus mísseis nucleares na Europa. Segundo o especialista militar russo Igor Korotchenko, essa deve ser a resposta à intenção americana de sair do Tratado INF, assinado com Moscou em 1987, graças ao qual Washington tem as mãos atadas para fazê-lo. Temos de voltar a Cuba. Temos lá 3 bases militares. Uma inteligência eletrônica para controlar e entender o que faz com que os Estados Unidos. A base para nossos submarinos nucleares multifuncionais. E se os Estados Unidos deixam o Tratado INF, poderíamos implantar lá sistemas adequados de mísseis, o que contribuiria para a segurança cubana e a luta internacional contra o terrorismo. Um acordo entre Cuba e Rússia é necessário para a cooperação estratégica e aliança militar, disse Igor Korotchenko. O especialista não descartou a respectiva questão. Será abordada durante a próxima visita a Moscou pelo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que se reunirá em 2 de novembro com o presidente russo Vladimir Putin. Moscou e Havana oferecem poucas informações sobre as conversas que os dois líderes terão. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, será assinada uma declaração conjunta entre os dois presidentes sobre os temas da agenda internacional. A presidência russa, por sua vez, limita-se a dizer que está previsto abordar o estado e as perspectivas da cooperação estratégica russo-cubana em diferentes áreas, bem como trocar pontos de vista sobre as atuais questões internacionais e regionais. O fato de que a questão militar está presente na entrevista entre Miguel Díaz-Canel e Vladimir Putin permite assumir a última Comissão Intergovernamental Cubano-Russa de Cooperação Econômico-Comercial e Científico-Técnica. No mesmo, realizado entre 29 e 30 de outubro, um empréstimo de $50 milhões para a aquisição pelo lado cubano de equipamentos e equipamentos militares russos, segundo o jornal russo Kommersant, foi previamente acordado. Também não é perder de vista a viagem a Moscou pelo líder cubano tem como panos de fundo uma nova escalada da tensão entre Havana e Washington, o resultado dos esforços dos Estados Unidos para derrotar na próxima Assembleia Geral da ONU um projeto de resolução acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Algumas declarações feitas pela Câmara Alta do Parlamento russo, que recentemente divulgou um comunicado rejeitando as políticas dos Estados Unidos em relação a Cuba, também levaram a um salto nas relações militares entre Moscou e Havana. Segundo as palavras do senador Vladimir Shamanov, Moscou considera a opção de Cuba antes da posição dos Estados Unidos sobre o Tratado INF. Ele insistiu, também, que é a parte norte-americana que empurra o mundo para uma reprodução da crise dos mísseis, que no distante 1962 poderia ter terminado em uma guerra nuclear. Além disso, o montante total de contratos assinados entre a Rússia e Cuba ultrapassa $260 milhões. Quando consultado por Rádio Sputnik, o major-general russo Mikhail Makaruk disse que sua longa experiência nas Forças Armadas e Estado-Maior-General permite tirar a conclusão de que é urgente que a Rússia aproveitar todas as oportunidades, em particular, intensificar cooperação de confiança com os seus parceiros de nível militar e estratégico para evitar potenciais adversários, alcançar a superioridade militar e tomar um golpe relâmpago que ficar sem resposta. As circunstâncias estão sendo criadas, ou seja, a abordagem contínua da NATO em nossas fronteiras, algo que vai intensificar por causa das posições assumidas por países como a Ucrânia e a Geórgia, nos obrigam a negociar com as autoridades cubanas, tendo em a experiência que tivemos em 1962, quando a União Soviética implantados nos mísseis nucleares ilha. Eu acho que a Rússia está a estudar esta opção para persuadir Estados Unidos para parar de trazer seus militares a infraestruturas Rússia. Não tenho dúvida que estas questões são abordadas por Vladimir Putin. Miguel Díaz-Canel, e disse também vice-presidente da Sociedade de Amizade Cuba-Rússia. O grande conhecedor das relações russo-cubano Artur Lopes Levy, professor de Relações Internacionais na Gustavus Adolphus College, em Minnesota, Estados Unidos, e autor de Raul Castro e o New Cuba, concordou que a intenção da administração Trump de terminar o Tratado INF é preocupante.
Eu acho que é uma medida irresponsável, porque, independentemente de se a aplicação de um tratado pode ter diferentes pontos de vista sobre como ele está fazendo, em essência, o tratado INF teria sido respeitado por ambos os lados, teria mantido uma certa estabilidade dentro da corrida armamentista nuclear e acho que isso ajudou um monte de aliviar as tensões da Guerra Fria e desde uma atmosfera de tal forma que agiu como alguns incitamento para emularem limitar a corrida para outros poderes. Eu acho que abriu uma lata de minhocas e esperamos uma atitude menos imprudente e mais construtiva começa a retornar a Washington, algo que não pode ser garantida, dada a retórica do presidente Trump, sobretudo, o de alguns de seus conselheiros, como John Bolton, aponto. Em relação à resposta russa, Arthur Lopes Levy indicou que, embora Havana tenha interesses de segurança que ditam a cooperação militar com a Rússia, é muito improvável que Cuba aceite qualquer foguete, porque não tem interesse em levar a discussão com os Estados Unidos a esse nível. As decisões cubanas são tomadas em Havana, não em Moscou, e Moscou precisa de algo que não signifique que Cuba vá dar automaticamente, disse o especialista.